Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as nossas séries de link. A gente vai falar sobre o que foi falado na nossa coluna no Giro Serra e vamos esmiuçar isto aqui no nosso canal do YouTube. É legal porque nós vamos começar a falar sobre doença propriamente dita. E isto vai ser como se eu tivesse aberto a porta para você para falar sobre um conflito que eu tinha. Como fisioterapeuta, 25 anos trabalhando, eu comecei a perceber que com o tempo eu enxugava gelo. Como assim enxugava gelo? Bom, eu atendi um paciente, ele ficava bom em uma coisa e piorava em outra. E ficava bom em uma coisa e piorava o outro. E eu comecei a entender que a doença, na verdade, eu não poderia lutar contra ela. Eu teria que entender a doença como um aliado, um momento em que ela estava me avisando alguma coisa. Daí eu comecei a perceber e assim, de forma muito arrogante, achar que eu tinha descoberto a pólvora. Mas isto já estava escrito em várias coisas. Desde o tempo da Grécia, a gente começa a entender que a doença em si é um sinal, é uma forma do corpo te avisar que você está andando por um caminho errado. A doença é o único jeito que o corpo te diz que, se você não parar, e ela vai te parar paralisando a perna, te paralisando metade do corpo, te paralisando em algum lugar do seu mundo, te dando azia, má digestão, tumores, lesões, porque se você continuar nesse caminho, você só terá 2 lugares para ir, ou a loucura ou a morte. Isto é tão sério que se você for em qualquer ambiente em que você encontrar pessoas que têm algum problema, psicóticos, alguma debilidade ou própria loucura mesmo, vamos dar nome grosseiro para a própria lesão, né, que é a psicótico, um surto psicótico, ele não fica doente, ele não pode mais ficar doente, porque ele já se desligou da realidade. Isto é por quê? Porque já acabou todos os recursos que o corpo deu, que o cérebro deu para ele, para que ele se conectasse com o seu próprio eu interno. Essa situação ela é estudada desde o tempo de Sócrates, mas no nosso artigo a gente vai colocar uma pessoa muito interessante, chamada Dr. Hammer. Dr. Hammer foi um médico que sofreu um grande abalo emocional. Em certo momento, o seu filho morreu em um acidente. E aí, algum tempo depois, ele percebe que ele aparece com um câncer. Acontece que, como ele era médico e chefe da oncologia em um hospital alemão, ele começa a perceber que quando ele faz uma pesquisa dentro desse hospital, ele conversando com seus pacientes, ele começa a olhar e perceber que todos os seus pacientes têm um momento traumático em que se desenvolve algum tipo de tumor. Quando ele começa a tomografar e fazer exames esmiuçados, ele começa a perceber que tem um momento que a gente chama de crise, em que se apresenta essa doença. A lesão, então, é uma forma de que o cérebro te avisa. Dr. Hammer percebeu que o tipo de câncer dele foi a sensação do corpo dele dizer para ele sobre a dor que ele sentiu, da impossibilidade de tentar dar ao mundo um pedaço dele. Ou seja, um câncer de próstata nada mais é do que a impossibilidade de gerar nova semente para povoar a terra. Entende? Muitas vezes o nosso corpo ele está conectado com a nossa realidade, mas o nosso sentimento, as sensações de que nós estamos é que nos engana.
Uma palavra que sempre me chama atenção é que às vezes a gente chama de mente o nosso pensar. E sabe por que a gente chama de mente? Porque a mente mente. Nós somos levados a entender o nosso corpo e a levar a gente a esconder nossos sentimentos, porque sentimento dói. Só que não existe cura, não tem como, ninguém pode chegar perto de você e te dar uma varinha de condão e dizer assim, então, o caminho da cura é assim, sai do inferno, puf, para o céu. É necessário você, de novo, olhar a sua dor. E para olhar a sua dor, o seu corpo vai te parar. É um caminho de muita dor, mas de muito conhecimento. Um certo momento, e aí vai um momento em que eu posso te contar uma história minha, vários momentos o meu corpo me parou, com doenças autoimunes e com tumores. Eu tive realmente um caroço no seio. E esse caroço me avisou que eu estava chegando num limite que ia gerar um câncer. E aí eu tive que parar e voltar e olhar a minha dor e agradecer que o meu corpo me avisasse dessa situação. Sempre que você tiver a sensibilidade de compreender que ficar doente é um ponto de agradecimento para que você enfrente as suas dores, para que você entenda que você é adulto e como adulto você precisa olhar a sua dor, não procurar que o outro te console ou procurar que o seu justificativa com os seus pais ou mostrar para os seus pais o que eles não fizeram por você, mas entender que a função pai e mãe está dentro de você e eles deram o que eles poderiam fazer e agora é você que cuida de você mesmo. Quando você faz isso, você começa a um caminho de cura interna. E aí as dores, elas são o seu aliado nesse momento. E aí, Nuri, você como fisioterapeuta, o que você faz com o seu paciente? Eu dou consciência para eles. E claro que tem que dar exercício, claro que tem que dar movimento. Mas agora eu não combato a dor e a doença. Eu trato a doença e a dor com movimentos, com consciência. Essa é a diferença, esse é o pulo do gato que gera no paciente melhora. Porque ele vai ter que enfrentar e vai ter que se tornar autossuficiente para que ele consiga o seu próprio caminho de cura. Aí sim, você pode ver e experimentar pequenos milagres todos os dias na sua vida. Tá bom? Grande beijo, gente!